Hello, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia de dicas sobre interpretação textual. Se liga na minha dica. Let's go? Hello, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos lá para o Week 1 and Week 2, semana 1 e 2 para o oitavo ano. Mas essa aula aqui também serve para o nono ano e também ensino médio, tá? A apostila do oitavo, mas o aprendizado vai para todos os tipos de aluno de qualquer série. Espero que vocês gostem, tá? O assunto de hoje é leitura e interpretação de textos diversos. Textos diversos, porque aqui eu vou falar de vários gêneros textuais. Porque a leitura, a compreensão de texto vai desde uma bula de remédio, desde um rótulo, ao que é uma tirinha, uma música, enfim. Então aqui eu vou tentar ajudar vocês a entender um pouquinho, tanto do que está na apostila, tanto de textos no geral, tá? Let's go? Na apostila de vocês tinha uma biography, uma biografia. Lembrando que a biografia é um texto que fala sobre a vida das pessoas, tá? Fala um pouquinho sobre elas, né? Fala dados por dados, né? Tudo, né? Onde ela nasceu, quanto tempo ela viveu, se ela era famosa ou não, porque a biografia pode ser minha, pode ser sua, pode ser de qualquer pessoa, tá? Pode ser uma biografia mais simplificada, resumida, uma biografia completa, né? Tanto é que tem livros, né? Falando sobre a vida das pessoas, né? Então aqui falou um pouquinho sobre a vida desse escritor, o Edgar Allan Poe. Então eu vou tentar ler esse texto com vocês e analisar passo a passo do que ele quer dizer, tá? E relembrando mais uma vez o que é uma biography, uma biografia, que nada mais é que a vida, os dados, a história da pessoa, né? Um pouquinho sobre ela, tá? E lembrando que as informações numa biografia são feitas em ordem cronológica, em ordem crescente. Ela não vai do fim para o início, normalmente é do início para o fim. Conta tudo que é detalhadamente, passo a passo, tá bom? Então vamos lá, tá? Então, vem aqui comigo. Edgar Allan Poe was born in 1809, ou seja, o Edgar Allan Poe nasceu em 1809. Então aqui eu tenho um nome próprio, tenho a data e tenho aqui mostrando que foi no passado, was. Was é o verbo to be singular passado, tá? Vamos lá, continuando. Depois tem a cidade, o estado e o país. Então, aqui tem a cidade que ele nasceu, o estado e o país, né? Então, tá vendo que é a ordem certinha, a ordem cronológica, né? Depois nós temos aqui essa frase, ó. He was the second of the three children. Second, segundo, palavra cognata ou palavra transparente, segundo. Quer dizer que ele teve irmão? Não teve irmão, ele era filho único. Aí ele era o mais velho, mais novo, ou seja, the older children ou the younger children, né? Era um dos filhos mais novos ou mais velhos, né? Então, gente, pela frase eu consigo entender um pouquinho do que está dizendo. Que ele não era filho único, que ele tinha o quê? Mais dois irmãos, além dele, né? Ou seja, e ele era o quê? O segundo, ele era o filho do meio, tá? Então, isso me faz inferir, descobrir, desvendar informações sobre ele. Muitas vezes a pergunta não vai ser feita, né? Ele era o primeiro ou o segundo de três irmãos? Vai perguntar se ele tinha irmãos, se ele era o mais velho, se ele era o mais novo, né? Mas a frase no texto, às vezes, vai estar escrita de forma diferente, né? David and Elizabeth, his parents, were actors. Quem foram David and Elizabeth? O que eles eram do Edgar? Eles eram os avós, eram os amigos, vizinhos, era parente? Assim como existe palavra cognata, existem os false cognates, os falsos cognatos. Parece, mas não é. Então, aqui parece parentes, mas na verdade são os pais, tá? E aqui, ó, David and Elizabeth, nada mais é que o nome dos pais dele, não é nem João nem Maria, é David and Elizabeth. E eles eram o quê? Ela era costureira e ele era agricultor?
Não, não, ela era médica e ele era dentista. Não, gente, ambos eram o quê? Actors, tá? Então, palavra cognata de novo, mas é que agora parece e é, né? His father abandoned. Abandoned, palavra cognata. Quer dizer que o pai dele abandonou. Abandonou a quem? Vamos ver quem o pai abandonou? The family, a família. A minha família? A sua? Não, a dele, a do Edgar, né? Em quando que ele abandonou? Em 1810, tá? And his mother died the following year. E a sua mãe morreu no ano seguinte, morreu logo depois. Então, se eu perguntasse quando ela morreu, foi em 2000, 1811 ou 1500? Não sei, Érica. Foi 1815? Não consigo. Consegue, gente. Se é no ano seguinte, é sequência. Qual é o ano depois de 1810? Que 1810 foi o ano que o pai abandonou. Então, tá vendo? A pergunta nem sempre vai ser de acordo com o que está escrito, mas ela quer saber isso. E você consegue descobrir a resposta, tá? Porque você vai ler nas entrelinhas, você vai ler de acordo com o que está sendo falado, tá bom? Depois, he was an orphan at the age of 3. Ou seja, ele ficou órfão, né, aos 3 anos de idade. 3. Número 3, uma palavra simples, uma palavra fácil. Então, o texto não é lido não só pelas palavras cognatas, mas também pelas palavras simples, pelas palavras já conhecidas por vocês, tá? He attended the University of Virginia. Universidade. Então, quer dizer que ele estava só na escola, que nem vocês? Não, ele já estava na universidade. University, palavra cognata, tá? Então, e qual a universidade? É o FMG de Minas Gerais? O FRJ do Rio de Janeiro? É aonde? É a universidade lá da Inglaterra? Não. Se era Virgínia, e se ele nasceu em United States, uma universidade americana, tá bom? In 1827, he enlisted in the United States Army. Army, lembra das Forças Armadas? As Forças Armadas são quem? O Exército, tá? Então, uma coisa leva você a pensar em outra. E qual que era o Exército? Era o Exército brasileiro? Não! Era o Exército britânico? Também não. United States, ou seja, o Exército americano, tá? Aí, ó, following his armed service, Paul was admitted to the United States Military Academy of West Point. Então, fala que depois que ele se alistou, né, depois que ele deu seu serviço ao exército, ele foi admitido no serviço militar, né? Na academia militar. Então, mostra o quê? A sequência de fatos, outras informações. A frase seguinte começa com uma palavra super importante. E é uma palavra que a gente aprende lá no 6º, 7º ano. But quer dizer mas, porém, todavia. Ideia de contradição, ideia oposta. Ou seja, quer dizer que a frase seguinte tem uma ideia oposta à frase anterior. Então, tudo que veio depois do but é contrário ao que está antes da vírgula aqui. Tá? Então, mostra o quê? Que foi acontecendo coisas diferentes, coisas contrárias, tá? E vocês viram que tudo tá no passado, ó. Admitted, o ED é um sufixo do passado, verbo regular. O verbo to be que apareceu aqui, sempre apareceu no passado, was, né? Lembrando que o was é o passado singular. Novamente aqui também em cima, ó, o verbo died, né? Died, morreu, né? Faleceu, também um verbo regular, que terminou com ed, né? Então, os verbos apareceram aqui, porque, ó, abandoned, também um verbo regular, passado. Então, normalmente, quando você vê um verbo terminado em ed, quer dizer que o verbo está no passado, e esse verbo é um verbo regular. Regular, normal, padrão, simples. Eu estou dando essas definições para ficar mais claro e mais fácil de você entender. Então, aqui, pessoal, eu li com vocês um fragmentozinho da biografia que apareceu aí na apostila de vocês do 8º ano, tá? Tinha um pouco mais, mas eu peguei só esse pedacinho para a gente começar a entender.
Eu poderia dizer muito mais coisas sobre ele, tinha muito mais coisas sobre ele, mas isso que eu ajudei vocês a entender já dá para responder várias das perguntas, né? E aqui eu relembrei algumas das perguntas que possivelmente podem estar na apostila de vocês e também coisas que eu já respondi antes, porque a gente foi, lembra? A gente foi lendo e analisando os textos. First question. Quando nasceu Edgar Allan Poe? Edgar Allan Poe was born in 1809. Tá vendo que o número me ajudou? Claro que talvez eu tivesse que traduzir a palavra born para saber que é nasceu, mas tá vendo que a importância do dicionário, a importância de estudar, de pesquisar, de correr atrás de informação? Então o dicionário, né, e os tradutores são importantes sim, eles ajudam sim. Basta usar com o quê? Com consciência e responsabilidade, tá bom? Onde fica a cidade de Boston? United States, ou seja, nos Estados Unidos. Você poderia responder em inglês ou em português, né? Mas o texto, olha para você ver, eu já escrevi em inglês para você ver que era fácil, era só transcrever a frase do texto, da biografia, para onde, né, sugeriu porque você respondesse, né? Para onde pediu que você respondesse. Third question. O que seus pais faziam, né? O que eles eram? Qual é o trabalho deles? They were actors. Eles eram atores, né? Artistas. O que aconteceu em 1827? Eu não perguntei o que aconteceu em 2020, nem no ano passado, nem em 2015, em 1827. E lá tem esse número, era só procurar por esse número. Então, o próprio numeral te ajudava a encontrar a resposta. Olha aqui, ó. He enlisted in the United States Army. E também contei isso para vocês, que ele se alistou, ele se inscreveu no Exército dos Estados Unidos. Então, aqui eu termino a análise dessa biografia com vocês. Na sequência, eu vou mostrar para vocês uma história em quadrinhos. Não é a mesma que está na apostila de vocês, mas a forma que eu vou trabalhar vai ajudar você a entender um pouquinho mais, tá? Sobre como você organizar os fatos, de como você entender a história, tá bom? Na apostila de vocês, tá uma historinha do Edgar Allan Poe, não é isso? Mas aqui eu trouxe uma tirinha do Maurício de Souza, ou seja, uma tirinha da Turma da Mônica, uma história em quadrinho dela, tá? O que eu vou fazer com vocês é o que era para fazer na apostila, analisar a sequência de fatos e organizar a história, ou seja, colocar a história em ordem, né? Então aqui eu tenho 4 quadrinhos fora de ordem. Como? Érica, como que eu vou descobrir qual é a ordem certa? É só eu analisar o semblante dos personagens, as frases, tá cumprimentando, tá despedindo, tá perguntando, tá respondendo, esse assunto é sequência de outro? Algo se fechou, se abriu, encheu, esvaziou. Eu tenho que olhar a sequência, eu tenho que olhar o que poderia ser o início e o fim. Nem sempre é só as palavras. Se tem linguagem não verbal, o que é linguagem não verbal? São as figuras, são as imagens. Então é ela que vai nos ajudar. Então aqui, olha, só pelas figuras eu conseguiria organizar o texto, né? Olhar o semblante da mamãe, olhar a carinha da Mônica, olhar que teve pergunta, que teve resposta e assim por diante, né? Então, qual seria essa ordem correta? É o que a gente vai descobrir. Como que a gente faz para entender a ordem correta? É o que eu acabei de falar, olhar a sequência dos fatos. No próximo quadrinho, eu trouxe aqui para vocês a história já na ordem certa. Tá? Eu vou ler a historinha para vocês verem que era simples, era só olhar o que eu falei mesmo, as imagens, as figuras, as palavras, os cognatos, enfim, assim como a gente faz na língua portuguesa, tá bom? Let's go? Mom, will you bring me milk and cookies? Oh, are you hungry at this hour? It's not for me. It's for the monster who lives under my bed. When he gets hungry during the night, he gives me milk and cookies so he doesn't eat me. I understand. Ou seja, a Mônica pede para a mãe de trazer leite e biscoitos. Aí a mãe pergunta, mas você tá com fome a essa hora?
Aí a Mônica fala que não é para ela, né? Que é para o monstro que vive debaixo da cama. Porque, né, ela dá os biscoitos e o leite para ele, para que ele não pegue ela, ou seja, o bicho-papão não pegue a Mônica, né? Aí a mãe da Mônica acha engraçadinho. E ela, tipo assim, finge que acredita ou realmente acredita, a gente não sabe, né? Essa história tem uma continuidade, ela, né, tem um desenvolvimento, mas eu peguei só esse pedacinho pra gente analisar, tá? Mas é só para vocês verem que o que vocês estavam fazendo naquela historinha lá do Edgar Allan Poe é o mesmo que a gente fez aqui, tá? Analisar os fatos, analisar os quadrinhos, olhar a imagem, olhar a sequência e organizar tudo, e pôr tudo em ordem, tudo juntinho, certinho no lugar, tá? Então, alguns fatos para vocês verem que seria fácil traduzir e compreender o texto. Palavras cognatas. Monster, monstro, tá? Hour, hora. Understand, entender, tá? During, durante. Palavras conhecidas. Milk, leite. Cookies, biscoitos. Aí depois vem aqui também outro night, noite. Mom, mãe. Tá vendo que as palavras conhecidas nos ajudam? Nós aprendemos no oitavo ano o futuro will, né? Nós já aprendemos também o verb to be, tá? Então, assim, tem as perguntinhas, então tem aqui a palavra questionadora when, quando. Então, isso aqui são coisas que vocês já aprenderam e elementos que facilitam também o entendimento das frases e, consequentemente, da história como um todo, tá? E eu trouxe aqui para a gente treinar uma outra biografia, tá? Porque agora é a sua vez, é a nossa vez de juntos, tá? Entender um pouco sobre a vida desse escritor. Eu coloquei algumas palavras, né, grifadas, né? Algumas dessas informações são importantes, outras não, mas isso aí é para a gente realmente ter mais atenção, tá bom? Aqui tem o nome dele, tem palavras cognatas, tem o número, né? Esses números são o quê? Quantidade, data, o que que esses números querem dizer, né? Tem nome próprio, esse nome próprio é o dele, é de algum livro, é de quê? É de cidade, de estado, de país. Então, aqui, se você analisar passo a passo, lembra que eu falei que a ordem da biografia é cronológica? Então, você vai ver que se eu for passo a passo, eu consigo ver o mais importante sobre a vida dele, tá? Ou seja, o que é importante? O nome. Esse nome é dele mesmo ou não? O que seria essa palavra aqui, pseudônimo? Ou seja, pseudônimo. Você sabe o que é pseudônimo? Vamos pesquisar. Isso aí também é da aula de português. Pseudônimo é o nome que o autor dá para ele, para não revelar o nome verdadeiro, né? Vamos lá, e qual que seria o nome dele? Ele é quase meu xará, ó, por isso que eu gosto tanto dele, ó. Eric Arthur Blair, tá? Eu gosto muito do George Orwell, também do Edgar Allan Poe, né? Eu aprendi todos dois na faculdade, tá? Porque eles são escritores da área que eu estudo, né? Que eu trabalho, que é a área de língua inglesa. Um é escritor americano e o outro é escritor inglês. Então, aqui a gente vai tratar do George Orwell. Tá? Então, aqui tem fatos, ó. Esse primeiro mês aqui se refere ao quê? Eu vou mostrar primeiro quando ele nasceu ou quando ele morreu. Depois tem outra data lá embaixo, ó. Né? Esse aqui também, aqui em cima, ó. Nasceu ou morreu em June? Nasceu ou morreu em January? Aí depois tem aqui, ó, 1945, 1949, 1945, 1949. Então, assim, esses números que querem dizer o quê? Esses nomes querem dizer o quê? É nome de lugar? É nome de algum parente? É nome de livro? É nome de algum evento? Tá vendo? É só ter o quê? Atenção. Palavra cognata, né? Examine. Então, tá vendo? Uma coisa leva a outra, direciona a outra, tá? Então, aqui, ó, prestaram bastante atenção nesse texto, porque eu não vou lê-lo com vocês. Eu apenas vou fazer algumas perguntinhas no próximo quadrinho para vocês o quê? Tentarem entender que a nossa aula de hoje foi feita para você analisar, prestar atenção, encontrar elementos, tá? E aqui eu já fui mostrando parte a parte para vocês. Number one. Qual o nome do escritor? Lembra que eu falei de pseudônimo? O nome dele realmente é George Orwell? Ainda falei da questão de ser meu xará. Não, o nome dele era Eric, né? Aqui eu não perguntei o sobrenome, mas vocês poderiam colocar o nome todo, completinho, ou só Eric, tanto faz, tá? Quando ele nasceu? Lembra que eu mostrei duas datas? Foi em junho, June ou January, né? Janeiro. Onde que esse autor nasceu?
Se eu falei que ele era um autor inglês, onde que ele nasceu? Já mostrou vários nomes próprios, então mostrou cidade, lugar. Tá vendo que passo a passo, tem todos os dados lá, tudo que eu ajudei vocês a analisar foi importante. E façam que a gente respondesse cada uma dessas 3 perguntas. Aqui temos 2 livros deles, são um dos mais lidos. O primeiro aqui é a Revolução dos Bichos, que ajuda você a entender vários fatos históricos, várias coisas na sociologia, na filosofia. E o outro aqui, 1984, tá? Esse livro aqui ajuda você a entender um pouquinho sobre o Big Brother. Às vezes você não leu o livro, mas viu o Big Brother. Esse livro aqui é show de bola. Pode ler por minha conta, tá? Aqui eu trouxe uma parte gramatical. Não tem como só interpretar se você não aprender um pouco de gramática, né? Na hora que eu estava analisando a tirinha da Mônica, eu falei sobre o futuro will. Então, sempre que aparecer a palavrinha will, né? Não é o will do Stranger Things, não, tá, gente? É o will do quê? Do futuro. Então, toda vez que aparecer a palavrinha will, tô falando de futuro. Futuro simples, futuro imediato. Acabei de decidir, ela acabou de pensar e perguntou à mãe dela se ela iria trazer, né? Se ela traria o leite para ela. Então, o will é uma palavra que molda. Ela transforma os verbos perto dela em frases no futuro. Então, ela dá o sentido de futuro. E é tão fácil trabalhar, olha. Eu só coloquei o will aqui antes do sujeito, né? O sujeito é o you. Coloquei o will antes dele, então a frase ficou no futuro. E aqui é uma question, por isso que o will começou a frase. Então, sempre que eu quiser fazer uma perguntinha, né, uma frase interrogativa com will, é só colocar o will, né, antes do sujeito, no início da frase, tá? Que nem aconteceu aqui, viu? Aqui, it's not for me. Aparece a palavrinha not, tá? Not quer dizer não, tá? E sempre que o não aparecer na frase, se eu quiser fazer uma frase negativa, ele vem depois. No caso aqui, ele veio após o verbo to be. Então, ele vai vir após o verbo, após o auxiliar, após o modalizador, né? Que é o modal verb, né? Se fosse will, depois do will, né? E assim por diante. Então, aparecem frases negativas, tá bom? Aqui eu mostrei a data, essa data aqui já é da biografia que eu passei para vocês, da biografia do George Orwell, tá? June 25th and January 21st. Viram aqui que eu coloquei o mês primeiro? Então, quando eu for falar das datas em inglês, sempre é o mês antes do dia. Sempre eu coloco o mês primeiro e o dia depois. E lembrando, os numerais sempre na forma ordinal. Por isso que eu disse para vocês 21st e não 21, tá? Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. See you, bye bye. Se liga na minha dica. Hello, pessoal! Gostaram desse vídeo? Se inscreva no canal, deixe o seu like e, se puder, deixe um comentário. Se liga na minha dica. Bye!